Como a necessidade por controle pode aumentar o nosso estresse. Meu nome é Leandro e eu ajudo profissionais de TI a diminuir o seu estresse e, consequentemente, dobrar os seus ganhos. Tudo bem? Você já teve aquele desejo de poder controlar tudo o que acontece na sua vida? Talvez você já quis ter um superpoder que pudesse ter controle sobre qualquer coisa, né? Ter controle sobre o presente, o futuro e talvez, quem sabe, até viajar no passado para consertar algo que lá no passado não deu muito certo, né? Na minha infância, eu assisti algumas vezes um filme mais antigo, lá da década de 80, que se chamava De Volta para o Futuro. Na verdade, não era só um filme, era uma trilogia, né? E para quem não conhece, ele é um filme que fala sobre um cientista que ele adapta um carro, né, o DeLorean, e a partir desse carro ele cria uma máquina para viajar no tempo, tanto para o futuro quanto para o passado. Então, o cientista, junto com outro protagonista também, um jovem rapaz, eles começam a viajar para o futuro e mexer com as realidades do tempo em função de coisas que vêm a acontecer. E aquele filme me chamava muito a atenção pela construção do filme, pela dinâmica do filme e sobre principalmente também pela possibilidade de viajar no tempo, né? Que sempre foi um desejo da humanidade de poder ir para o passado e para o futuro, para tentar saber as coisas, tentar, quem sabe, mudar as coisas e fazer algo diferente. E nesse filme ele explora uma série de situações em que os protagonistas muitas vezes vão para o futuro e veem ele de uma forma diferente do que eles imaginavam, e eles vão para o passado, revisitam algo que eles sabem, e por alguma ação, às vezes pequena, aquilo gera uma linha temporal completamente diferente, gera uma consequência para o presente e para o futuro de uma forma completamente oposta, quem sabe, à realidade que se tinha antes. E é interessante que esse filme ele explora muitas alternativas, né? E muitas vezes nós talvez tenhamos nos colocado nessa posição. O que será que eu poderia fazer de diferente se eu pudesse voltar no meu passado? O que será que eu poderia fazer de diferente no meu presente hoje se eu pudesse ver o meu futuro? E isso está muito dentro de nós, essa tendência de querermos ter esse controle sobre o que nós podemos fazer sobre a nossa vida. E quando nós pensamos dessa forma, queremos de certa forma que tudo na nossa vida saia da melhor forma possível. Então, se algo der errado, será um futuro não só diferente, mas ele será pior. Talvez você imagine que nós queremos que o governo seja com um determinado candidato, talvez você deseja que a pessoa que está com você, que está conosco, ela não nos abandone, talvez nós almejamos que a empresa ela possa nos promover, possa aumentar o nosso salário. Então nós vamos criando uma série de expectativas sobre como nós queremos que a nossa vida seja, baseada em coisas que aconteçam no momento presente ou aconteçam no momento futuro. E muitas vezes nos voltamos também para o nosso passado, imaginando coisas diferentes que nós poderíamos ter feito no passado e poderíamos hoje ter uma vida melhor, né? Mas no final das contas, essas expectativas, quando aliadas ao estilo de vida atual, limita muito a nossa vida, limita muito a nossa vida. E isso acontece por conta do estilo de vida que nós vivemos hoje. Isso acontece por conta do volume de informações que nós temos hoje.
É interessante que o psiquiatra e escritor Augusto Cury, ele fala bastante sobre o SPA. SPA nada mais é do que a síndrome do pensamento acelerado. Ele comenta, falando sobre essa síndrome, de que pensar é bom, mas pensar demais e sem qualidade pode ser um grande problema. E ele comenta também, em dado momento, que quem pensa excessivamente, sem nenhum gerenciamento por parte do eu, pode sofrer um desgaste cerebral altíssimo, que provoca alta carga de sintomas psicossomáticos. Essa síndrome do pensamento acelerado, ela tem se tornado cada vez mais comum nos dias de hoje. E ela cresceu muito por conta do volume de informações que hoje é disponibilizado e acessado diariamente. Antigamente, nós tínhamos uma dobra do volume de informações a cada século. E dos últimos anos para cá, isso começou a acontecer ano a ano. Então, a cada ano, a quantidade de informações que nós temos no mundo, ela dobra, né? Você consegue fazer ideia do quanto de informação que nós estamos falando? Nós já temos uma quantidade enorme de informações registradas no mundo, e aí imaginamos que dentro de um ano isso ainda vai ser o dobro, né? É uma quantidade absurda, né? É muita informação. E é interessante que quando se fala da síndrome do pensamento acelerado, nós temos um outro transtorno também que é muito associado, que é o TDAH. E eles são confundidos porque, de certa forma, esses transtornos ambos envolvem uma dificuldade de controlar a nossa atenção e os nossos pensamentos. Ambas têm sido faladas muito hoje em dia por conta justamente disso, da dificuldade que nós temos em manter a nossa atenção em algo, ou da nossa dificuldade simplesmente em controlar os nossos pensamentos. Bom, e por que que elas tomaram uma proporção muito maior nos últimos anos? Elas se tornaram muito maiores porque o mundo moderno cada vez exige mais três coisas de nós. Exige velocidade, produtividade e multitarefa. Ou seja, cada vez mais nós precisamos ser rápidos, cada vez mais nós precisamos ser produtivos e cada vez mais nós precisamos fazer as coisas simultaneamente. E isso exige muito do nosso dia a dia para que nós possamos cada vez mais sermos performáticos naquilo que nós fazemos. E aí talvez você pense assim, mas bom, o que tem a ver o SPA, o TDAH, com essa nossa necessidade de controle que nós temos todo dia? E eu digo para você, isso tem tudo a ver. Esse estilo de vida que valoriza a velocidade, produtividade e as funções multitarefas exigem muito mais do nosso controle do meio. Exigem muito mais que nós possamos controlar para que nada dê errado. Nós precisamos nos atentar a tudo que acontece ao nosso redor para percebermos se não tem alguma coisa que vai fazer com que as coisas não aconteçam da forma como a gente espera. E quando nós temos um volume altíssimo de informações, o nosso cérebro ele se ocupa demais por conta dessas coisas. E o nosso cérebro consegue criar caminhos infindáveis para determinadas situações, de situações que podem acontecer. E dependendo do volume de informações que nós recebemos, nós temos a tendência a levar as coisas para os riscos, para os problemas, para aquilo que possa nos tirar do caminho.
E muitas vezes esse pensamento, como diz Augusto Cury, ele não é um pensamento saudável, ele é um pensamento sem gerenciamento qualquer. Ele simplesmente ocupa nossas mentes, ele simplesmente agita o nosso cérebro sem produzir nada real. Porque o que traz valor no pensamento é o que nós podemos produzir na experiência física, é o que nós podemos fazer na nossa vida de diferente para, quem sabe, evitar que algo indesejado aconteça conosco. Eu já trabalho com gerenciamento de projetos já faz alguns anos e uma das coisas mais importantes dentro do gerenciamento de projetos é o controle, é que nós possamos dominar tudo que cerca um determinado projeto que nós estamos conduzindo. Então, nós precisamos estar cercados de quais são os pré-requisitos, quais são as premissas, quais são os riscos, quais são os entregáveis, quem são as pessoas que fazem parte daquele projeto, quem são as pessoas que precisam ser informadas do que está acontecendo, nós precisamos estar atento aos prazos e, enfim, então a necessidade de controle em cima de um projeto, ela é indispensável. Nós podermos ter autonomia sobre a decisão de qualquer coisa dentro de um projeto é imprescindível. E muitas vezes a análise de riscos justamente serve para isso. Se nós simplesmente fizéssemos uma análise de risco sobre um projeto, apenas levantando quais são os riscos e deixando eles completamente expostos ali num projeto, e sem fazermos nada em relação a eles, simplesmente seria um trabalho inútil. Por quê? Porque o levantamento de riscos ele serve para que nós possamos tratar eles da maneira correta. Então, se eu tenho um determinado risco dentro de um projeto, eu preciso saber o que eu preciso fazer para evitar que aquele risco aconteça. O que eu vou fazer para evitar, o que eu vou fazer para mitigar, o que eu vou fazer para que aquele risco não se torne real dentro do projeto, né? De que forma eu consigo eliminar ou evitar que ele aconteça? De que forma eu consigo me cercar? E quando eu faço isso, eu crio uma coisa que se chama segurança de projeto. Então eu crio um ambiente seguro para que as coisas dentro daquele projeto ocorram. Eu não preciso ficar com o meu pensamento sempre pensando nos problemas, porque de repente daqui a pouco eu não estou mais dormindo, eu à noite eu estou acordado porque eu sei que tem um determinado risco e eu nem tratei ele, eu não fiz nada para resolver ele. E esse medo ele vai consumindo, ele vai acelerando o meu pensamento, e isso vai fazendo com que eu não consiga entregar a minha energia da forma adequada para as ações que eu preciso fazer dentro daquele projeto. E assim deveria ser na nossa vida. Quando eventualmente nós percebemos alguma coisa que é um risco para a nossa vida, nós deveríamos trabalhar para mitigar aquele risco, para eliminar aquele risco. Então, que ações eu posso fazer para que eu consiga resolver esse problema? Mas o que acaba acontecendo na nossa vida é que é o momento em que nós aceleramos o nosso pensamento demais, tendemos a criar expectativas sobre o mundo externo e não sobre nós mesmos. Então queremos que o mundo externo, né, o mundo ao nosso redor, as pessoas que convivem conosco, a sociedade onde nós estamos inseridos, a família em que nós fazemos parte, o trabalho onde, né, a empresa onde nós executamos o nosso trabalho, façam determinadas coisas por nós. Esse é o resumo de expectativa. Falei sobre ele num vídeo anterior. Expectativa é um desejo, é uma ânsia ardente por receber algo e que acaba muitas vezes se transformando em ansiedade, e quando se transforma em ansiedade, isso pode virar um estresse e pode fazer com que eu não me sinta bem. Então, como é importante nós podermos olhar para quais são as nossas expectativas hoje, né? Como é que nós estamos olhando ao nosso redor hoje? Queremos que ele funcione do nosso jeito, por conta das expectativas que nós temos, ou nós estamos olhando para as nossas próprias ações?
Porque nós somos incapazes de controlar as ações das outras pessoas. Nós somos incapazes de fazer isso. Mas podemos controlar como essas ações elas impactam a nossa vida. Porque a diferença no final das contas não é o que as outras pessoas fazem por nós, contra nós, mas o que importa de fato é a forma como nós enxergamos o que as outras pessoas fazem. O quanto aquilo impacta a minha vida num sentido positivo ou não, e o que eu posso fazer na minha vida a partir disso. Quando nós aprendemos de que os nossos desejos não devem viver em expectativas do que os outros vão fazer, mas os nossos desejos eles devem se converter em ações do nosso dia a dia para nos guiar a um objetivo que nós temos, nós conseguimos entender o sentido da vida. Bom, mas então vivemos num mundo acelerado, vivemos num mundo cheio de informações, onde o nosso pensamento está cada vez mais agitado por conta de tudo isso. E aí nós, nesse agitamento do nosso cérebro, por o nosso pensamento estar tão acelerado e muitas vezes não termos sequer o controle sobre o que estamos pensando, como é que nós podemos mudar essa situação, né? Como é que nós podemos abrir um pouco mão desse controle? Como é que nós podemos fazer para que as coisas fluam de uma maneira melhor? E aí o primeiro ponto que eu gostaria de trazer é: reduza o volume de informações. Nós sabemos que hoje é humanamente impossível nós consultarmos todas as informações do mundo. Como eu comentei anteriormente, se as informações estão dobrando ano a ano, é humanamente impossível. Não conseguimos consultar toda a informação de hoje para o passado em um ano ela estará dobrada novamente. Então, é humanamente é impossível nós consultarmos todas as informações do mundo. Mas, ao passo que muitas vezes há um desejo interno de que nós possamos estar antenados a tudo que acontece, a tudo que ocorre, que nós não venhamos a perder nada do que acontece no mundo por conta de que nós precisamos estar sempre informados de tudo que está acontecendo. Mas aí tem um ponto interessante, que quando nós entendemos que a informação que é importante para nós, ela vem até nós, isso faz toda a diferença. E eu levei um tempo para entender isso. Eu também sempre fui daquelas pessoas que assistiam muita TV, que estava sempre olhando as notícias, né, na internet, sempre estava antenado em tudo, sempre queria saber de tudo que estava acontecendo. Até o dia que eu entendi que a informação que é necessária para nós, ela vem até nós, de uma forma ou de outra. Se nós temos um desejo por saber de determinada coisa, nós vamos encontrar os meios e os caminhos para acessar aquela informação. E não precisamos necessariamente estar sempre recebendo informação. Talvez você também tenha se criado vendo TV desde pequeno, vendo desenhos. Eu, quando pequeno, me lembro muito bem disso, de assistir o Pica-Pau, assistir o Pernalonga, enfim, uma série de desenhos. E aqueles desenhos, eles eram muitas vezes inocentes, mas recheados de informação. E formaram muito, dentro de muitos de nós, essa necessidade por buscar informação, por ter acesso à informação. E hoje, cada vez mais, nós temos ela de maneira disponível. Então, hoje, o nosso desafio não é por buscar informações, porque ela está disponível, mas o nosso desafio é por reduzir esse volume de informações para que apenas aquilo que é importante venha até nós. Você já parou para pensar o volume de informações desnecessárias que você tem acesso a cada dia? Você já parou para pensar a quantas coisas que você assiste ou você lê e que é simplesmente um conhecimento descartável e que talvez daqui
1, 2, 3 dias você nem vai lembrar mais. Eu mesmo deixei de fazer algumas coisas na minha vida. Primeiro ponto que eu eliminei da minha vida depois de um tempo foi olhar para futebol, como eu olhava no passado. E eu digo para você, eu gostava muito de futebol. Cheguei aí em estádio, comprar camiseta, acompanhava as notícias todos os dias, acompanhava os resultados, acompanhava a posição na tabela do meu time, dos outros times, assistia os jogos. E eu simplesmente parei de fazer isso, porque num dado momento eu avaliei e eu fiz uma pergunta para mim mesmo, que é importante que você faça também, que é o seguinte: o quanto olhar um jogo de futebol me aproxima do objetivo que eu tenho de vida? E é importante que você se questione também quais são os objetivos que você tem, quais são as metas que você quer cumprir. Beleza, você estabeleceu o que é isso que você quer. Agora olha para o que você faz no dia a dia. Futebol te aproxima da sua meta ali? Bom, talvez se você quer um dia se tornar um comentarista esportivo, se talvez um dia você quer se tornar um narrador de futebol, talvez se você quer, talvez um treinador de futebol, um jogador de futebol, talvez isso seja importante. Mas se não for, talvez não seja necessário. E essa foi a avaliação que eu fiz num determinado momento da minha vida, de que talvez não fosse necessário eu assistir futebol para alcançar os objetivos que eu tinha. E aí outra coisa que eu parei de fazer também foi de assistir as notícias. Parei de assistir as notícias. Porque hoje as notícias estão recheadas de coisas ruins, desastres, tragédias, fala da situação atual da nossa política. As notícias hoje viraram o maior foco do clickbait, que a gente chama, né? Que é aquela manchete que nos chama a atenção, que faz com que nós acessamos uma determinada notícia. Na TV não é diferente também. Muitas vezes uma chamada para uma notícia é para que você sinta interesse de ir atrás. Então eu eliminei da minha vida. Eu entendi que eu consigo aprender as informações que são necessárias e que às vezes são relevantes dentro de uma notícia de outras formas. A notícia, ela traz um volume absurdo de informações desnecessárias frente a um volume muito pequeno daquilo que é realmente importante para o nosso dia a dia. Bom, outra coisa que eu eliminei da minha vida foi assistir TV aberta ou fechada. Também era algo que não me agregava muito, né? Não trazia muito para a minha vida, me agregava muito pouco. E eu gastava muito tempo em cima disso. Qualquer uma das coisas anteriores funciona assim. A gente normalmente destina muito tempo da nossa vida para aquilo. E quando nós abrimos mão de assistir aquilo, nós percebemos que nós temos tempo, sim, no nosso dia a dia. Muitas vezes nós hoje reclamamos que nós não temos tempo, mas todos nós temos o mesmo tempo. Na verdade, a diferença é que nós priorizamos o nosso tempo de uma forma diferente dos outros. Muitas vezes estamos fazendo coisas que não nos levam a nenhum objetivo, muitas vezes estamos fazendo coisas que nos atrasam dos nossos objetivos e perdendo tempo por conta disso. E hoje, por exemplo, também eu filtro muito bem aquilo que eu vou assistir na TV, seja um filme, seja uma série, seja qualquer conteúdo dos serviços de streaming, né, Netflix, Prime. Eu avalio muito bem aquilo que eu vou assistir, se aquilo é relevante, aquilo vai me trazer um conhecimento que seja importante para o meu dia a dia. Então, aumente o seu foco no que realmente importa. Esse é outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês. Pessoas focadas e que refutam as distrações do dia a dia tendem a alcançar os seus objetivos muito mais rapidamente. Então, sempre questione, como eu falei anteriormente, isso me aproxima do meu objetivo ou não?
Se me aproxima do meu objetivo, beleza, vou continuar fazendo isso. Se não me aproxima, tenha a coragem de dizer, eu não preciso mais isso na minha vida. Em 2022, quando eu foquei na perda de peso, eu me lembro que nada mais era importante do que isso, né? Eu estabeleci para mim uma dieta, eu estabeleci para mim, naquele ano, um formato de exercícios, e aquilo foi muito importante para que eu conseguisse alcançar aquele meu objetivo. Quando eu foquei nisso, eu simplesmente evitei que coisas me tirassem desse foco, né? Então eu tinha uma rotina de alimentação muito importante que me direcionava para isso, cuidava muito da minha alimentação em todas as refeições. Obviamente que em algum momento eu comia algo diferente, me permitia, porque uma dieta altamente restritiva, ela também acaba te impedindo muitas vezes de manter ela no longo prazo, né? Mas eu procurava cuidar muito o que eu me alimentava. Por outro lado, eu também criei uma rotina de exercício porque isso era importante para mim. Eu entendi que se eu mantivesse 2, 3 ou 4 formatos de exercício, era muito mais fácil no longo prazo aquilo se manter, porque num dado momento eu entendia que um exercício não fazia mais parte. Eu entendia que um determinado exercício gerava um risco para a minha saúde. Então, por algum motivo, eu fui condicionando aquilo, né? Um dos casos claros dessa questão do risco foi que em 2022 eu estava correndo bastante, né? Estava me desenvolvendo nesse tipo de esporte. E era um esporte que eu gostava muito. Mas ao longo do tempo eu descobri que a corrida não me fazia bem por conta de um problema nos joelhos que eu tenho. E isso fez com que eu parasse de correr. Mas no momento em que eu tenho uma série de outras atividades correndo em paralelo, eu me mantenho ativo, eu retomo as atividades e eu volto a fazer outras coisas. Talvez eu tirei a corrida num dado momento e coloquei uma outra atividade que fosse importante. E aí, dessa forma, eu continuei mantendo aquele ciclo de atividades e conseguir manter uma saúde física que eu precisava. Então, esse foco em manter essa atividade física foi importante para que eu alcançasse esse objetivo de perda de peso, de ganho de massa muscular. Então, quando nós nos dedicamos a focarmos no objetivo que nós temos, isso nos coloca muito mais no nosso caminho. Crie alternativas para as coisas que você precisa fazer. Crie formas de fazer uma mesma coisa de uma forma diferente, para que você consiga, no longo prazo, manter o seu foco naquilo que você precisa fazer. E para que nós possamos ter a nossa meta focada a cada dia nós precisamos revisitar quais são os nossos objetivos. Por que muitas vezes as pessoas não cumprem as suas metas de ano novo? Porque talvez olham para suas metas lá no dia 1º de janeiro e nos primeiros dias do ano ainda ficam pensando sobre aquelas metas de certa forma, lembram uma que outra vez ao longo do ano sobre quais são aquelas metas, mas só vão revisitar de novo lá no final do ano. E quando olham assim, veem que ou fizeram muito pouco do que esperavam para aquele ano ou não fizeram nada. Agora, quando você diariamente vai revisitando as suas metas, os seus objetivos, vai remodelando aqueles objetivos, porque também não quer dizer que eles não possam mudar, mas eles têm que se manter vivos na sua mente, eles têm que se manter vivos no seu pensamento. Quando você faz isso diariamente, você direciona muito mais o seu foco para aquilo. Dessa forma, nós conseguimos criar ações que nos aproximam cada vez mais daqueles objetivos. Conseguimos criar uma rotina inteligente que nos aproxima e que se torna cada vez mais otimizada para alcançar aquele determinado objetivo que nós temos. E outro ponto importante: reduza o seu processo multitarefa. Nós aprendemos ao longo da vida que nós precisamos fazer as coisas o mais rápido possível e imaginamos que fazer, às vezes, 2 coisas ao mesmo tempo aumenta a nossa produtividade muito mais. Foi feito um estudo recentemente em que
a diferença entre fazer duas tarefas com ações quebradas ao longo do tempo e fazer duas tarefas serializadas, ou seja, faço uma tarefa e depois faço a outra, o formato serializado muitas vezes leva menos tempo do que o outro formato. Por quê? Porque no formato em que eu vou quebrando as ações de maneira ininterrupta, isso dificulta a nossa atenção e faz com que o nosso processo de retomada numa determinada ação, numa determinada tarefa, seja mais lento. Então, eu acabei de fazer uma determinada tarefa, eu tenho que voltar para a tarefa... Eu acabei de fazer a tarefa A, eu tenho que voltar para fazer a tarefa B. Quando eu vou fazer a tarefa B, eu tenho uma inércia no retomar essa determinada tarefa. Isso, no longo prazo, acaba se traduzindo em mais tempo do que quando eu faço as tarefas de maneira seriadas, né? Ou seja, eu faço a tarefa A por completo e começo a tarefa B. Quando eu faço isso, eu otimizo o tempo. Mas nós aprendemos com esse volume de informações que nós recebemos de que nós devemos fazer as coisas de maneira simultânea. E, na verdade, isso só prejudica, isso só nos leva a gastar mais tempo para fazer as mesmas coisas que nós precisamos. Para nós que trabalhamos com TI, nós sabemos que muitas vezes nós precisamos de mais uma tela, de mais um monitor ali para gerenciar tudo que nós estamos fazendo. E nós muitas vezes brincamos assim com alguém, que quando alguém está com uma tela só e passa para duas, significa que ele vai dobrar a produtividade dele agora com duas telas. Obviamente que é uma brincadeira, mas nós temos que ter muito cuidado para que isso, de uma maneira muito subjetiva, não fique num desejo nosso, de que nós dividamos muitas vezes as telas que nós estamos trabalhando com tarefas e trabalhos diferentes. Na verdade, o fato de termos uma tela auxiliar, ela deveria fazer com que nós pegássemos uma única tarefa e abríssemos ela de uma maneira melhor para que nós pudéssemos enxergar, e não trabalhar com uma tarefa em uma tela e outra tarefa em outra tela. Esse deveria ser o nosso formato. Então, tendo uma visão mais ampla daquilo que nós precisamos fazer, nós conseguimos trabalhar de uma forma melhor. Evite fazer tarefas quebradas ao longo do seu dia a dia. Destine um foco para fazer uma determinada tarefa e depois fazer outra. Isso vai fazer com que você consiga condicionar o seu pensamento a entender que você não faz duas coisas ao mesmo tempo, não faz três coisas ao mesmo tempo, não faz quatro coisas ao mesmo tempo. E não entenda que isso é uma qualidade, muito pelo contrário. Isso, na verdade, dificulta muito mais a execução das coisas que nós fazemos. Dedique o seu foco a fazer uma coisa de cada vez e você vai ver como o seu pensamento vai mudar em relação àquilo, como o seu pensamento vai se tornar mais otimizado para dedicar a atenção a uma coisa só. E por último, mas não menos importante, abra mão do controle. Abra mão. Abra mão de controlar tudo que acontece na sua vida, tudo que acontece no seu mundo externo. Controlar as coisas que acontecem ao nosso redor é humanamente impossível, ainda que nós estejamos a cada dia tentando fazer isso. Não crie expectativas sobre o que os outros vão fazer pela sua vida. Não deixe que a responsabilidade da sua vida fique na mão de outra pessoa. Você é responsável pelas suas próprias ações. E elas é quem podem determinar quem você vai ser amanhã, quem você vai ser hoje. Quando nós assumimos a responsabilidade sobre a nossa vida, nós tomamos o controle da nossa vida. E aí sim, essa é a forma adequada. Não quando nós tentamos controlar as ações que acontecem ao nosso redor. A vida, ela é definida por uma lei de causa e efeito. A causa que eu produzo gera um determinado efeito. E quando eu sou capaz de gerar as causas que são importantes para um efeito que eu espero, eu alcanço aquele efeito num determinado tempo.
Se algo indesejado acontece no meio desse processo, ele serve para que nós possamos refletir e gerar aprendizado para a nossa vida. Então, se algo externo ao longo desse processo em que nós estamos gerando as nossas causas para alcançar os efeitos desejados, se algo indesejado acontece no meio desse percurso, ele serve única e exclusivamente para o nosso aprendizado, serve para nos tornarmos pessoas melhores, serve para que nós possamos entender o que nós precisamos mexer nas causas que nós estamos produzindo. Quando nós lutamos para aprender algo por conta de uma situação indesejada que aconteceu na nossa vida, ali na frente, uma situação indesejada parecida vai acontecer de novo, para que a vida possa tentar nos mostrar de novo o que nós não aprendemos anteriormente. Quando eu olho para o meu passado, eu percebo que certa vez eu fui incapaz de fazer com que um determinado prefeito que eu havia votado fosse eleito. Eu não consegui evitar que uma namorada do passado terminasse um relacionamento comigo. E eu não pude evitar de ser demitido de uma empresa multinacional que eu gostava muito. Mas com o tempo eu compreendi que tudo que ocorreu me transformou no que eu sou hoje. E disso eu tenho muito orgulho. Qualquer coisa que tivesse ocorrido diferente do passado não necessariamente me tornaria uma pessoa melhor. Não necessariamente me, me, me traria um futuro melhor, mas certamente me traria um futuro diferente. Quando nós entendemos que as possibilidades da nossa vida nos levam a um futuro não necessariamente melhor, mas apenas diferente, nós entendemos que podemos abrir mão do controle das coisas externas e assumirmos a responsabilidade por aquilo que nós podemos fazer. E aí sim, vamos poder, de certa forma, controlar as coisas que virão a acontecer na nossa vida, mas controlar da forma adequada, que é eu produzindo as causas adequadas para os efeitos que eu espero. Mas para falar dessa forma de controle, eu vou deixar para um próximo vídeo, para nós falarmos um pouquinho a respeito disso. Eu desejo que você consiga achar uma forma de reduzir o controle da sua vida, reduzindo o seu estresse diário, porque dessa forma eu não tenho dúvida alguma de que você vai se tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor, mais resiliente, e aí dessa forma você possa com certeza aumentar, dobrar os seus ganhos e atingir os patamares que você tanto deseja. Se você gostou, curta esse vídeo, encaminhe para algum amigo que você acha relevante e obrigado por ter ficado até aqui. Um grande abraço e até mais.